Estamos de volta com o canal aberto desta semana, programa semanal aqui na Vale TV, debatendo assuntos de seu interesse. Hoje estamos debatendo a relação dos pets com o ser humano. Conosco aqui, Euremilter Maria Mumbach, psicóloga. Está conosco também a protetora Vera Gonzalez, a protetora Camila Neto e o nosso adestrador, apresentador, todas as... É quintas, né? Quintas. Faz um merchan aí, Rafael Piccoli. Quintas-feiras, às 21 horas. O Inédito, né? Que É o depois Inédito. tem Meu amigo é o bicho, o programa. Seguindo as mesmas orientações tuas, pelo site, ou pode ser pelo aplicativo. E ele reprisa aos sábados e domingos e terças-feiras às 14 horas. O Inédito é às quintas e daí reprisa sábado, domingo E terça. e terça às 14 horas. Daí Toda quinta. não tem como não olhar. E a gente aborda também assuntos com os protetores. Inclusive, fiz uma entrevista com um psicólogo sobre esse assunto que a gente está debatendo aqui hoje. Hoje a gente está debatendo de uma forma mais ampla, né? Pegando mais opiniões. Né? E sempre tem um veterinário que dá a opinião dele, né? E fala alguma dica, uma informação, mas sempre com uma ideia bem profissional, não é dica assim de internet. Faz Sim. isso, faz aquilo, né? É uma opinião profissional mesmo. Né? Na prática mesmo, lá. É uma orientação para tu... E tem o Peludo, O Peludo podia estar aqui hoje também, né? E tem o Peludo, que todo mundo gosta dele. O pessoal diz aqui nos bastidores que o programa tinha que ser do Peludo, né? Não no Rafael. Não, meu, Mas ele aparece mais que o Zé lá da... Ou é mais ou menos assim? Não, ele aparece no finalzinho. Eu controlo ele, né? Porque senão ele se acha, né? Acha que é o astro. É só ele que é falado ainda. Muito bem. Eu queria agora, seguindo, né, nesse tema, a opinião pessoal, assim, a gente, claro, no primeiro bloco já meio que ampliou, mas essa questão aí de trocar muitas vezes e falta o conhecimento das pessoas, né, de buscar um profissional no meio, de como ter esse animal na minha casa, como eu vou poder dar a atenção que ele necessita e de que maneira vou cuidar da melhor maneira, né? Não sendo redundante, mas sendo para ele se sentir bem, se sentir saudável, né? E a gente costuma brincar que em certas situações, eu acho que com todos deve ser assim, só faltam falar, né? Quer dizer, na verdade eles falam com a gente, na linguagem deles. Sim, na linguagem deles. Ainda bem que tu falou isso. Porque a Mimi, quando vem me pedir leitinho, e não quer o desnatado, tem que ser o, né? Então, tu mora na casa dela. Isso, é ela que manda. A ração tem que ser na hora que ela pede, né? Ela que nos chama a hora de dormir, já faz a frente, vai pra cama. Ela paga as contas também, não? Não, infelizmente não. Ainda não. Mas é impressionante isso. Eu tive uma que em 2010 eu tive que ficar 6 meses viajando e nesses 6 meses a gente perdeu ela. Porque eu, comentando com várias pessoas, ela foi atrás de ti. Porque ela fugiu? Ela simplesmente saiu. Ela estava há 4 anos conosco. Era a 3 listras que a gente chama, né? E a Nina. E até quando eu conversava via Skype, ela vinha na hora certa, que sabia que eu se posicionava em frente às caixinhas para ouvir a minha voz, pelo menos. E quando eu retornei dessa viagem, que eu fiquei rodando o Brasil num projeto durante 6 meses, simplesmente a Nina sumiu. Tinha sumido. Eu não sei, a tua avaliação sobre essa... É a dependência, né? Dependência. É a dependência. Vem de encontro ao texto aqui do nosso amigo. De certa forma, tu, de forma inocente, talvez, né? Alimentou muito essa dependência dela contigo, né? E daí ao ponto de chegar um momento onde ela achou que tu não voltaria mais, né? Não sabia se tu... Porque o cachorro tu tem que lembrando que é cachorro. Porque gato é gato, passarinho é passarinho, réptil é réptil, roedor é roedor. E cada um tem o seu... Exatamente. Então, como é que um cachorro pensa? Como é que ele funciona? Ele funciona em matilha. Na cabecinha dela, tu abandonou a matilha. Tu foi conquistar outro território, não entende? Não tem uma lógica assim, né? É tudo muito instintivo. Então ela pode ter ido atrás de ti, desse referencial que era tu. Entende? Daí nesse caminho tem que observar, né? Como que ela fugiu, né? Daí, de que maneira? Né? Isso acontece com frequência, o pátio não é bem fechado, tu tem um cachorro e não vai fugir. Não, mas
Pode. É do instinto É do do animal, instinto né? dele, é do instinto dele. Eu sei Ainda mais que quando o- existe a dependência, né? É. Aí ele vai atrás de ti, saiu pra rua, aí na rua é uma selva de pedra, né? É. Vai ter moto, carroça, pessoas mal intencionadas, né? É uma selva, ela vai ter que lutar com aquilo. Daí nesse meio tempo, perde, sofre, se machuca, alguém rouba, acha bonitinho, vai parar em outra cidade. Então, isso não tem nem como mensurar o que pode ter acontecido com ela. A partir daquela... Exatamente. Uma Mas tudo coisa- começou na dependência. Sim. Mas é aí que tá. Eu fico pensando também às vezes, né? Eu tenho 5 cães em casa, todos porte pequeno, resgatados, né? Foi ficando. Casa de passagem, vou doar, me apaixonei e fiquei. Castrei e fiquei. Então, assim, tem 5. Hoje eu tenho 5 em casa. E realmente eu deixo de fazer muita coisa em função dos meus cães, né? E eu fiquei pensando esses tempos, poxa, se eu viajar, ficar uma semana fora, a Dudinha não vai comer. Porque a Dudinha eu tenho que sentar do lado. Tá, Duda, come. Papá da Duda. Né? Então, assim, claro, a gente vai criando esse vínculo muito forte e tu não percebe. Né? Lá em casa, eu digo, filhos, mamãe vai trabalhar. Saem um atrás do outro, vão para a casinha deles, tapo, tudo certinho e eles ficam lá. Então, eles são super comportados. Eu ensinei assim, eu criei um sistema que eu preciso que eles obedeçam, então eu ensinei assim. Porém, existe de fato a dependência. Porque, assim, a Duda só come se eu estiver sentada do lado. Se não for eu alimentá-la, ou aí tem que ser comida, né? Esses tempos eu viajei, minha mãe ficou lá em casa. Camila, Dudinha não comeu, só comida. Então, poxa, os outros 4 comeram, e tem uma que se deixar comer dela e dos outros, e a Duda não comeu. Então, eu criei isso. E eu tenho me policiado para tirar um pouco essa dependência. Dá para mudar. Porque assim, ó, é ela que vem no meu colo. Ela é menorzinha, então é ela que vem, e eu disse, não, chega, não dá, senão eu não consigo fazer nada. No computador não consigo. Nada, porque ela se adona de mim de uma forma assim meio estranha, meio possessiva, exatamente. Então eu tenho cuidado para eu também me policiar e dizer, não, chão, vai com teus irmãos, porque, né? É importante aqui dizer que é tu que abriu esse espaço, né? Essa forma de manusear, até mesmo de controlá-los, né? Porque é uma necessidade do ser humano ter o ambiente sob controle. Então, distribuir os cachorrinhos, cada um na sua casinha, é uma forma de... Eles estão bem cuidados, eles gostam disso, porque de alguma forma está cuidando, né? Eles recebem isso muito bem. Mas daí começa o excesso de dependência, né? É humanizar, né? Que nem ela disse mesmo. Vou botar para dormir. Sim, sim. Os vícios, né? Vou Papá. vai tapar. Sabe que eu gostaria aqui até de fazer uma colocação. Eu indiquei, né, o Rafael para um adestramento por uma pessoa conhecida, assim, que é uma mulher, enfim, 2 cachorros que estavam invadindo a sua casa. Assim, ela tinha muita dificuldade de dominar isso. Foi bem bacana que dias depois, então, passado acho que umas 2 semanas, ela vem e diz, quero te avisar que meu marido mandou agradecer porque realmente está funcionando e ele já entendeu que ele vem aqui para me adestrar. Eu é que vou aprender como lidar. Então, assim, muito bacana ver isso, sabe? Foi muito gratificante entender que realmente esse casal, por exemplo, se deu conta de o quanto que é importante ter o limite entre o que é do animal e ele vai estar bem e o que é do casal, né? Porta para fora, porta para dentro, até o que ele pode, né? Até pode entrar, mas tem que ter algumas regras, limites, Sim, né? Eu acho que é legal comentar também que em muitos casos onde a gente já indicou o Rafael e outros parceiros, e as pessoas dizem para nós, eu não quero fulano na minha casa, ele acha que ele vai mandar na minha casa, quando na realidade não, olha, ele está te ensinando como lidar com o teu pet. Ele está trazendo soluções para a tua vida. E as pessoas nem sempre aceitam isso de forma positiva. O Rafael deve trazer milhões de histórias e opiniões. Oferecem barreiras, né? Mas daí, né? Exato. Justamente na parte psicológica, né? Eu entro como um adestrador, né? E às vezes acabo comentando questões que atingem o lado psicológico do relacionamento da casa. A dependência do humano com o cachorro. Exatamente. Né? Eles não querem cortar isso. Eu já brinquei, né? Eu faço pet terapia, né? Na PAI, de Ivoti. E lá a gente trabalha em equipe, né? Onde o psicólogo fica junto e tal. Olha, se eu pudesse, eu vou estudar psicologia ou vou contratar um psicólogo ou dividir ali a sessão de adestramento com um psicólogo, né? Porque é muito importante a pessoa entender justamente que vai fazer bem para ele
ir para o cachorro, respeitar o espaço do cachorro e perceber, não, eu posso ter o meu espaço e o cachorro pode ter o dele e a gente vai conviver e viver muito melhor. Que não vão haver mágoas, né? Exatamente, mas não vai é que haver assim, conflito. Mas, Rafa, lá em casa chegou num ponto assim, gente, por favor, vocês me dão licença, posso sentar no sofá? Mais ou Tu menos falando isso. com os cachorros. Eu falando, por favor, gente, por favor, me deem licença, posso sentar no sofá? Ela chama São eles de cinco. gente. Gente. E assim, Gente. claro, é a linguagem que eu uso, porque eu vou me defender. Agora, Mamãe, papai. não posso reclamar, porque eles são muito bonzinhos. O Minduim, que é o único machinho, eu chego com o cheiro da clínica, ele cheira minha roupa, meu sapato, meu tênis. O primeiro canto que ele acha, ele é castrado, ele me olha, levanta a perna e... Quer dizer, eu mando aqui. Eu mando aqui. Então, assim, agora ele já aprendeu o castigo. Ele continua. Fez amendoim. Aí ele me olha, já vai pro castigo, que é a casinha, na verdade. Porque assim, poxa, daqui a pouco estão mandando em mim, né? Não posso. Então, assim, eu com 5 dentro de casa, eu ainda mando aqui, peraí, senão... Só que aquela coisa, né? Mãe tem coração mole. Então, por favor, posso sentar no sofá? Mais ou menos isso, assim. É que eu acho que é da natureza, né? Tô voltando lá para a própria psicóloga, né? Claro. É da natureza nossa, a gente humaniza tudo, né? A gente humaniza um carro, às vezes, né? A gente dá nome para tudo, né? É que eu acho que entra muita questão afetiva aqui, né? O quanto que é mais fácil com o animal transbordar o sentimento, poder ter uma relação afetiva, carinhosa, e vai deixando, vai autorizando, né? Por que na psicanálise se diz que a entrada de um terceiro é importante? O que é o terceiro? É aquele que vem de fora da relação dos dois e diz, opa, aqui está demais. Então, excesso. Vem com a sua visão, né? Externa aí. Porque é alguém de fora que vem e olha, né? Então faz simbioticamente assim uma separação. Tá, isso pode, isso não pode. Ajuda a pessoa a pensar, né? Isso eu acho que é a necessidade de um outro humano para ajudar a pensar a relação com os animais individualmente, cada caso na sua individualidade. Eu, como me relaciono, e não muitas vezes como a família, porque cada um pensa diferente, né? Às vezes o marido faz de um jeito, a mulher faz de outro, a criança faz de outro. Né? Eu já vi no adestramento o quanto que é diferente cada um com o seu pet. É difícil tu buscar um equilíbrio, né? Exato. Sim, a leitura sempre vai ser diferente. É. As linhas de raciocínio sempre vão apresentar alguma diferença. A própria natureza, né? A mulher tem aquele instinto materno, mais protetor, o homem mais, deixa lá, né? Teoricamente. Lá em casa é o contrário. Por isso que eu disse teoricamente. Teoricamente foi ótimo. Por isso que eu disse teoricamente. Eu me salvei no... O homem tem aquela coisa, é bicho, Bota né? na mão, é bicho. É filho. Mas é complicado isso, buscar essa linha de equilíbrio. E daí, quanto maior a família, mais complexo é. E daí, quanto maior a matilha, também é mais complexo, né? Tu tem um cachorro, 2, 3, 4, 5, 6, vai aumentando, né? Porque daí o que acontece, né? Quem tem mais de um cão aqui, observa, né? Porque são personalidades diferentes também, né? Nossa, entre eles é incrível, entre eles é... Lá são o muito, marido muito tem diferentes. um pavio mais curto, né? A esposa não. Aí o cachorro também vai pegando isso também, né? Aí quando vê, né, entra o psicólogo ou entra o adestrador, a família São mal vistos. são mal vistos às vezes. A família tá um caos, né? Todo mundo brigando com todo mundo, né? E falta um pouquinho só de orientação. Eu acho que esse é o nosso objetivo também hoje aqui, né? Sim, sim. Porque senão, se tu fores deixar, eles te mandam. Se eu fosse pulso, né? Se eu não tivesse pulso, porque ainda assim eu tenho pulso, eles ainda fazem o que eu quero. Mas, digamos assim, porque são ensinados, são acostumados, e assim foram chegando, chegou o outro, e eles aprenderam entre eles. É que eu acho Então, que assim, no teu caso, tu coloca um pouquinho o teu lado personal também, né? Personal também, trainer. vai fazer. Porque Vai, a é castigo, disciplina, fez errado, vai castigo. Eu acho né? que coloca essa coisa da disciplina Exatamente, também, né? Fica um pouco exatamente. mais fácil, né? Então, assim, é tudo, lá em casa funciona tudo redondinho, né? Agora eu consigo receber visita, porque antes eu não conseguia, porque eu fiz assim, onde eles dormem, o espaço deles, eu fiz uma meia porta de vidro, para eles não ficarem tão isolados, né, do som do apartamento. Então, fiz meia porta de vidro, tá? Eles conseguem me ouvir enquanto eles estão presos na casinha deles, digamos assim, mas tinha uma época que eu não conseguia receber visita. Porque se eles estivessem soltos, chegou ao ponto de o amendoim, que é o único macho, minha amiga chegou lá em casa com um vestido longo, ela olhando os negócios assim na estante, ela assim, Camila, eu tô sentindo um barulho estranho. Eu olhei pro chão, o amendoim no vestido dela.
Ergueu a perna e disse, mas o que é isso? É um abuso, chega a ser assim, é uma ofensa. Tu pensar que tu tem um bichinho daquele tamanho dentro de casa que faz um desaforo desse. Então, assim, comecei Desaforo na tua ideia, concepção, na tua né? avaliação humana. Exato. Mas assim, eu comecei a pensar, poxa vida, daqui a pouco se eu deixar fazerem o que querem, estão dormindo na minha cama. Isso não. Lá em casa não. Lá em casa não. A gatinha pode. Então assim, eu comecei a me posicionar diferente, né, em algumas situações, porque eu vi que senão eu ia ser comandado por eles. Eu disse, não, agora a coisa vai... quem toca aqui em casa, a música é a minha, não é de vocês. Mas agora já a coisa engrenou, assim, exceto o machinho, que é o danado. O amendoim é aquele ali, é danado. Mas um lado positivo que eu vejo Fazer o registro, né, do território. é a questão que, pelo tudo que a gente está conversando aqui, o lado positivo que eu vejo é a questão que existe amor, né? Sim, isso é uma coisa... acho que- Existe. É. Sim, mas também tudo no devido proporção, né? Porque quando é o extremo do amor, daí tem muito controle, o bichinho se descaracteriza também, né? Deixa de ser um gatinho, deixa de ser um cachorro, né? Porque ele precisa corresponder àquilo que o dono quer, né? Sim. Tanto é que tem aquelas questões de identificação, né? Tem aquela frase, a cara de um, o focinho do outro. Como se vê, né? O animalzinho muito parecido com o seu dono, né? Essa questão do amor que tu comentou, né? Eu não querendo ser radical, mas sendo, né? Comentando os casos que a gente viu recentemente na mídia e que ocorrem a cada, eu não sei os dados aí, né? Mas acho que a cada hora, né? A violência do homem contra a mulher, né? A maioria deles dizem que amam a mulher, Foi por amor, né? entende? Então cometem atrocidades em nome do amor. Então, eu acho que com os animais também ocorre um pouquinho disso, né? Então, coloca lá a roupinha, bota para dormir na cama, bota na mesa para sentar, né? Humaniza em nome do amor. Mas que amor é esse, né? Aí eu acho que daí tem que ter um terceiro, talvez, para vir de fora. Seja um psicólogo, seja um protetor que tenha uma experiência, uma visão, para dizer, tem uma coisa errada aí. Ou um programa. Mas eu tenho uma coisa que eu fico, às vezes, pensando, como eu analiso muito comportamento, pela minha profissão, eu me obrigo a analisar comportamento. Né? Então, eu fico pensando, às vezes, o seguinte, será que essa questão da roupinha, de tentar fazer com que o bichinho seja uma criança, tem a ver com o poder? Porque tu exerce poder sobre aquele serzinho. Querendo ou não, tem pessoas que gostam dessa sensação do poder. Então, eu exerço poder sobre o serzinho, então ele vai se vestir como eu quero, ele vai comer o que eu quero e ele vai calçar o que eu quero. Então, assim, eu penso que, nesses casos extremos, no final das contas, tu vai puxar lá do início, existe uma relação de poder. Existe uma relação de necessidade de exercer poder sobre algo ou alguém, né? Então, assim, essa é a minha percepção. A psicóloga pode me dizer se daqui a pouco... Eu acho que sim. Até porque tem a questão da maternidade, que está ficando muito escassa. As mulheres, muitas, estão trocando, né, um filho. Então, maternar um cachorro é o quê? Acaba sendo meio que humanizar, né? Coloca roupinha, dá comidinha de tanto e tanto tempo, tem os controles de banhos, né? Enfim, de cuidados. Faz sentido quando a mulher, principalmente, ela está mais em função dos animais, porque há muitos anos atrás, quem definia se ia ter cachorro ou não era o homem. Porque era o homem que trazia da rua ou assim ganhava e tal. Hoje não, hoje a mulher faz a opção e define quantos. É que nem a compra do carro, né? Muitas mulheres estão definindo qual é o carro da família. A mesma coisa tem a relação. Por quê? Porque isso é uma situação contemporânea. É um momento da civilização, assim, né? Onde a mulher ganha espaço e está maternando, né? Cuidando dos animaizinhos como se fosse realmente um filho, né? E é impressionante ver a questão assim dos animais, por exemplo, fez alguma coisa errada, daí tu xinga, alguma coisa assim, né? Eles até saem meio de cabeça, mas daqui a pouco já estão te lambendo, já está tudo normal. Voltou normal. Bem ao contrário do ser humano, né? Que às Bem vezes ao guarda contrário, mágoas anos e anos. Não falo mais com essa pessoa. Não conversa comigo, né? Não, eu estava pensando que estava todo mundo comentando, eu acho que o grande ponto, que isso é geral, não só com relação aos animais, eu acredito que vocês vão concordar comigo, é a falta de bom senso.
Bom senso, gente. Tu não precisa gastar 10 mil reais para o teu cachorro. Tu não precisa gastar 100 mil reais para ter um carro. O fim vai ser o mesmo, né? O amor que tu vai dar não está medido em dinheiro. Então, a falta de bom senso, acho que é isso que é o grande quê da nossa sociedade hoje. Doutora, por favor, me corrija se eu estiver errada. Mas eu acho que esse é o grande ponto da falta de limite, ou do excesso de limite, ou o excesso de poder, ou a falta de poder. Bom senso, gente. Respira. Bota a mão na consciência. Vê o que tu está fazendo. Analisa. Equilíbrio, né? As pessoas não equilibram mais, é 8 ou 80, não existe mais equilíbrio. Meio termo, né? Para isso tem que pensar um pouquinho, né? Vou dar aquela paradinha. Mas dá uma respira, né, respirada, Rafael? Respira, Claro, né? respira. Eu sempre digo, não ir no respira. impulso, né? Até porque Não, eu não quero Não comprar agir no um cão, impulso. eu quero comprar 2. Exato. Né? Aí assim, é o casal, isso aí. Então assim, aí tu vê assim, eu tenho casos que aconteceram, assim, pessoas conhecidas minhas, poxa, adota um cachorrinho, tem tanto bichinho na rua, a gente tem vários grupos, né? A gente convive bastante, assim, a Vera. Poxa, o Rafa também, já consegui doar cães através do Rafa, então tem vários grupos, tem vários animais que precisam, tem vários portes, tu pode escolher o porte que tu quiseres, né? Não, mas tem que ser da raça tal, tem que ser a cor tal, tem que ser um casal. E aí, no final das contas, não vacina, não castra, vermífugo, antipulga, não. Aí tu vai olhar o cachorrinho dos cães, né? Um com uma bicheira gigante na orelha, pagaram não sei quantos mil reais pelo casal. Pra e aí, assim, tá maus nesse tratos, estado ninguém aí. configura maus tratos, É. né? Então, poxa, é realmente como a Vera falou, bom senso, né? Então, assim, não é porque, claro, tu vai adotar um bicho que tu não vai cuidar também, né? Mas então não gasta, não quer te expor a cuidar, Nesse caso- não gasta, não adota, sabe? Não pega. Parece aqui, nesse caso, tu falando assim, que é alguém assim, que tem uma idealização. É como se fosse pegar um cachorrinho de pelúcia para criar. Não precisa cuidar. Bom, nós vamos ter que fazer mais um intervalo dentro do nosso canal aberto desta semana, debatendo a relação dos pets com o ser humano. Vamos ao intervalo, voltamos na sequência com o terceiro bloco do canal aberto de hoje.